E aí galera, beleza? Aqui é o Jean, administrador do grupo Pro Western News BR. Vim trazer pra vocês mais um vídeo aqui pro canal, galera, nosso Bombcast aí. Falando sobre um assunto meio que polêmico aí, que é a não indução do Owen Hart ao Hall da Fama. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Então, sem mais delongas, vamos começar. Galera, a princípio eu comecei a pensar um pouco em fazer esse vídeo, porque eu, como alguns sabem, eu tenho um blog, então eu fui pesquisar notícias e tal. Isso é uma notícia que a WWE estava pensando em colocar o Owen Hart no Hall da Fama desse ano ainda, indicar ele para o Hall da Fama. Porém, houve meio que um barramento dessa indicação por parte da Marta, mulher do falecido Owen Hart. Primeiramente eu vou falar um pouco sobre o Owen Hart. O Owen Hart foi um dos grandes wrestlers da história da WWE. Alguns dizem que foi o mais técnico, já viram. E é irmão do Owen, do Bret Hart, aí, o Bret The Hitman Hart, que a maioria deve conhecer, ele sempre aparece, até teve um problema recentemente com câncer. Ele acabou de anunciar recentemente que foi ao médico e tem um câncer de próstata, entendeu? Então, melhoras aí, Bret Hart. E é o tio da Natália também, naturalmente. Então, é um culto wrestler. Só aqui, dá uma olhada aqui rapidinho, de títulos que ele tem na WWE. Na WWE, na época da WWF, ele não chegou a ser da WWE. Mas na WWF ele foi Intercontinental Champion 2 vezes, WWF European Champion 1 vez, WWF World Tag Team Champion 4 vezes, junto com Yokozuna, The British Bulldog e Jeff Jarrett. Foi King of the Ring em 94, ano em que eu nasci. Foi WWF Intercontinental Champion Tournament em 1997. Ganhou o Slam de Biggest Hat e Best Bull Tire em 1994 e respectivamente em 1997. Então ele tem uma carreira aí muito premiada, até no circuito independente, passou na WCW, passou na JPW. Então ele foi um cara que teve uma carreira realmente importante. Mas vamos ao fato da morte do Owen Hart, cara. O que aconteceu? Na época o Owen Hart não estava mais usando a gimmick que ele debutou, por exemplo. Ele já estava usando uma gimmick chamada Blue Blazer, que era uma gimmick de tipo um super-herói meio que engraçado e tal, meio atrapalhado, que na época o Vince Russo criou pra ele. Então, sábio aí que não gosta do Vince Russo tem mais um motivo pra não gostar dele. E foi uma gimmick criada por ele e tal. O Owen Hart, como já tava meio que, vamos se dizer, meio que fim de carreira, aceitou o papel e tal, e já tava meio que pensando nisso aí. Então, já que tem isso aí pra mim, é o que eu vou pegar, entendeu? E foi passando um pouco de tempo com essa gimmick e chegou no pay-per-view Over the Edge, galera. Era o pay-per-view que tinha antigamente, foi um dos pay-per-views que acabou com o tempo, né? E o que aconteceu, galera? A entrada do Blue Blazer que proporam pra ele no pay-per-view foi uma entrada na qual ele tinha que ser amarrado por uma corda e vir planando como realmente um super-herói. Porém, na aterrissagem dele, ele teria que meio que se fingir de atrapalhado e tal, pra dar graça ao personagem, entendeu? Pra ser algo cômico. Algumas vezes funcionaram e tal, mas nesse pay-per-view exatamente o que aconteceu? Ele teria uma luta marcada contra o Godfather, que também é um pro wrestler bem antigo, bem conhecido da época, e nesse pay-per-view Over the Edge. Aí o que aconteceu? Colocaram lá um segmentozinho dele, ele falando e tal, promovendo a luta. E o que aconteceu? Botaram pro comercial. Aí o que aconteceu? O problema desse segmento é que ele não foi televisionado. O que é bizarro, porque como é que eu vou botar uma entrada de um cara sem o cara tá, como eu posso dizer, sem estar ao vivo? O cara não tá ao vivo, então não tinha por que tá entrando no comercial. Então eu já acho bizarro, mas a entrada dele foi no comercial. Só que o que aconteceu que foi um problema, galera. Segundo muitos, até tem vlogger brasileiro sobre o Pro Wrestling que falou que, se não me engano, foi o Dilebag aí, um canal bem bacana, eu assisto sempre.
que falou no vídeo dele que o que aconteceu? Ele não... Que tinha boatos que ele não tinha treinado durante a semana para fazer aquela entrada, ele falou que não queria e tal. E simplesmente a WWE meio que, pô, irmão, tem que fazer uma parada diferente e tal, meio que forçou o cara. E o que aconteceu? Nesse PPV, no comercial, como eu já tinha dito, ele pegou, se amarrou e tava lá em cima, ele teria que descer e ele teria que planar no ringue e se fingir atrapalhado e tal. Ele soltaria aquele guinchozinho que fica atrás do corpo dele, que ficaria atrás do corpo e tal, pra ele vir planando e tal, e se soltar. Porém, o que aconteceu? Teve um, não sei se foi, dizem que foi eu mecânico, dizem que foi eu humano, não se sabe. Sei que aconteceu um problema e o cara acabou meio que caindo de peito no top rope, velho. Ele, numa altura de 28 metros, se eu não me engano, 28, 24 metros. Ele bateu de peito no top rope e caiu pra dentro do ringue. Isso durante o comercial. Então, teve aquele alvoroço, muita gente conseguiu tirar foto, outra não. Por isso só tem foto e não tem vídeo do problema do Owen Hart. E muita gente tirou foto daquela confusão e tal. E quando voltou no comercial, tipo assim, já tava fora, já não apareceu mais o Owen Hart. E o JR, aí que muita gente fala muito merda e tal, ele toda hora ele tava anunciando que tinha acontecido o problema com o Owen Hart, por isso não aconteceu a luta que estava programada antes do comercial, que tinha acontecido esse problema com o Owen Hart. Aí o que aconteceu? Seguiu o show normal e tal, mas com o JR falando toda hora que tinha acontecido um problema e por isso não teve a luta do Owen Hart. E falaram qual era o problema, que de ter caído e tal. Porém, o que aconteceu, galera? Muitos dizem que ele morreu na hora, tá ligado? Ainda tentaram mexer no corpo dele e tal, pra tentar restabilizar e tal. Mas não deu muito certo, ele acabou levaram ele pro hospital e tal. E durante ainda o show, que era um pay-per-view, o Over the Red, já havia a notícia que o Owen Hart tinha morrido, cara. Sim, ele morreu num show da WWE. Isso não é coisa de 10 índices, na WWE também aconteceu isso. Então, a mensagem não chegou ao público. Não chegou ao público, eu falo, público que estava no show, mas chegou ao público que estava em casa, tá ligado? Então, quem estava no show provavelmente não sabia que o Owen Hart tinha morrido. Sabia que tinha acontecido um acidente e ele tinha ido pro hospital, mas não sabia que ele tinha morrido. E a WWE meio que seguiu com o show como se não tivesse nada acontecido, porque o JR estava anunciando, mas seguiu como assim, não pode parar por causa disso, entendeu? Vamos parar por causa disso, senão piora. Então segue o show pra não ter que a galera não ir embora, cobrar ingresso, criar uma repercussão maior do que já tinha. Então a WWE seguiu com o show, o Owen Hart foi pro hospital e depois teve esse anúncio de que o Owen Hart morreu. Isso no ano que deu, não lembro, deixa eu dar uma olhada aqui, só pra dar uma conferida. O ano da morte do Owen Hart foi em 1999, foi em 23 de maio de 1999. Isso no ano deu uma treta enorme, isso no dia mesmo deu uma treta enorme, muitos sites especulando um monte de coisas e tal, e acabou que a WWE teve que pagar, se não me engano, 18 milhões para a família do Owen Hart como indenização. A Marta pegou, que era a mulher dele, provavelmente deveria ter pegado a maior parcela, criou a Owen Hart Foundation, que é uma empresa que ela criou lá nos Estados Unidos para ajudar o povo e tal. E acabou acontecendo isso, galera. No hall seguinte a WWE pegou e colocou um hall especial, que era o Hall is Owen, que era aí um hall especial destinado ao Owen Hart. Começou com a galera lá, todos os wrestlers na frente do... Que nem aconteceu ontem com Daniel Bryan, por exemplo, que ele se despediu e ficou todo mundo na rampa, no começo da rampa. Foi exatamente isso, com todos os wrestlers, menos o Undertaker.
O Undertaker, como era amigo pessoal do Owen Hart, não apareceu no show e tava com a família do Owen Hart e tal, consolando e tal. Como era amigo pessoal mesmo dele, o Undertaker foi o único que não apareceu. Uma coisa que deve ser comentada também sobre uma curiosidade sobre isso é que o apelido The Game do Triple H não era pro Triple H, era pro Owen Hart. Foi planejado pro Owen Hart e tudo, mas acabou o Owen Hart falecendo aí e acabou o Triple H herdando esse The Game, e ele usa hoje como homenagem à morte de Owen Hart. Bom, deu pra você entender um pouco da história porque ela é meio complicada e polêmica. Mas aí eu vou ligar isso ao que está acontecendo hoje. A WWE vou ligar o que está acontecendo hoje. É o seguinte, galera. A WWE tentou indicar o Owen Hart para o Hall da Fama desse ano. Indicar ele para o Hall da Fama desse ano. Porém, a mulher dele, a Marta, que ganhou aí 18 milhões da WWE, ela disse que não queria porque a WWE teria que assumir a morte de Owen Hart. E, tipo, isso é meio bizarro, tá ligado, galera? Eu queria que vocês refletissem um pouco sobre isso. Porque é o seguinte, não tem como você culpar hoje o Vince McMahon, cara, pela morte do Owen Hart, velho. Ele não matou o Owen Hart, não chegou lá de um tiro no Owen Hart, entendeu? Agora isso é um problema técnico. Ou então, se for verdade mesmo o rumor de que o Owen Hart, que seria o cara que iria soltar a parada dele e soltou no momento errado, uma falha humana. Mas errar é humano, pode ter sido uma falha do Owen Hart, como pode ter sido uma falha técnica. Se foi uma falha técnica, a WWE demitiu os caras que estavam lá. Os caras que estavam responsáveis por isso. A WWE demitiu, deve ter pegado um bom dinheiro de indenização por isso. E todo mundo foi mandado embora. A WWE, tipo assim, a punição maior é isso, não posso fazer mais que isso, tá ligado? Então não tem como o Vince McMahon tomar uma culpa que não é dele. Não que não seja dele totalmente. Ele é o dono do show. Ele é o dono do show. Mas ele não pode dizer que foi, tipo assim, eu matei o Owen Hart. Não pode. Eu não levaria esse peso pra mim, como eu acredito que nenhum de vocês estão me ouvindo levaria, tá ligado? Não tem como. E a mulher quer que ele, tipo assim, assuma, tá ligado? Não, você matou o meu ex-marido, no caso, meu falecido marido. Você matou ele. E eu queria que você refletisse um pouco sobre isso. Pô, eu acho meio que, na minha opinião, desculpa o termo, mas eu acho meio que uma babaquice dela. Porque uma babaquice meio que burrice. Minha opinião. Eu respeito muito de vocês também. Sei que vai ter gente que vai dar dislike e tal, por não entender minha opinião, mas é minha opinião. O que acontece é o seguinte, galera. Se o WWE tá querendo meio que homenagear o cara, é porque ele mereceu isso. Eu acho que você tentar pegar a história do cara e manipular, meio que negociar, cara, com uma história, uma morte, que nem ela tá tentando fazer. Tipo assim, você assume a culpa e depois eu libero ele libera as memórias do cara pra você tá fazendo isso. E tipo assim, não tem como o cara fazer isso porque não foi ele, tá ligado? Então, quem é fã do Owen Hart, por exemplo, putz, você não vai ver o Owen Hart no Hall da Fama porque a mulher do cara não tá querendo, tá ligado? E como a WWE não tem propriedade sobre o nome Owen Hart, assim como não tem do Bret Hart também, é como se fosse o AJ Styles, por exemplo, que ele é o dono do próprio nome, entendeu? Então não tem como você indicar o Owen Hart pro coisa, porque quem detém hoje o nome do Owen Hart é a mulher dele. Então, mesmo sendo um personagem que era da WWE, a WWE não tem propriedade sobre o personagem. Então, hoje, se eu fosse fã do Owen Hart, eu não sou tão fã dele, conheço um pouco da história, vi um pouco das lutas dele, mas se hoje eu fosse fã do Owen Hart, eu gostaria de ver o Owen Hart no Hall da Fama da WWE, tá ligado? Mesmo acontecendo o problema, mesmo ele ter morrido dentro do show, mano, ele merece, cara. O que ele fez pela empresa, o que ele lutou, ele morreu pela empresa, entendeu? Então, nada mais justo do que ser homenageado. Tem gente que tá falando que, pô, a mulher dele do cara tá certa porque a WWE tá querendo ganhar dinheiro com a indicação dele. Mano, pelo amor de Deus,
tipo assim, você tá pensando da maneira mais suja do que a própria WWE, tá ligado? Porque se você não vê aquilo ali como uma homenagem, mano, não tem lógica você ver, tá ligado? Não vê como. Eu vejo como uma homenagem. O Hall da Fama pra mim é uma homenagem. O cara que lutou a sua vida toda, o cara que fez muito pela empresa, o cara que ganhou título, o cara que conquistou, o cara que tá ali, mano. Ele tá sendo homenageado, tá ligado? O cara tá aparecendo, tá sendo homenageado. E tipo assim, você barrar, você meio que não é proibir, mas você bloquear os fãs de ter o orgulho de ter o seu ídolo sendo homenageado pela empresa que deu sucesso a ele, é meio que você ser meio babaca, minha opinião, entendeu? É meio que você castrar o sonho de muitos fãs de ver sim o nome do Owen Hart no Hall da Fama como tem o nome do Bret. O próprio Bret Hart falou, cara, que é irmão do Owen Hart, falou que por ele já por ele o Owen Hart já estaria no Hall da Fama. O que tá pegando é a Marta, que não quer deixar o cara ir pro Hall da Fama. Entendeu? Mas é isso aí, galera. Por mim, minha opinião acho que a Marta teria que repensar isso aí. Porque não tem como o cara pegar uma culpa de uma morte que ele não teve. Se teve algum problema técnico, se teve algum problema pessoal, alguma falha humana, foi tentado resolver o máximo possível. A WWE fez homenagem pra ele no hall seguinte. Fez o possível, entendeu? Tentou levar o cara pro médico, tinha médico de prontão na hora. Então eu acho que a WWE tentou fazer o máximo pelo cara, entendeu? E uma homenagem agora pra mim seria uma bela homenagem. Eu gostaria até de ver, cara, o que a WWE ia colocar no vídeo de homenagem dele, entendeu? O que a WWE tava pensando, o que a WWE ia colocar no vídeo? Se ia colocar que houve sim a morte, o que vem daí da WWE, entendeu? Então eu acho que ela fazer isso pra mim é errado. Mas bota a opinião de vocês aí, galera, nos comentários. Gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre o caso Owen Hart aí e ele não ser indicado ao Hall da Fama. Quem gostou do vídeo, dá aquele likezinho maroto aí, compartilha com os amigos. Entre no nosso grupo aí que tá na descrição, no canal dos parceiros aí, Space of Wrestling, que vai estar na descrição, na WWE em geral, que vai estar na descrição, e também na página da WBR também, que vai estar na descrição, galera. Muito obrigado mesmo, valeu, falou!